Boa noite, professor. Meu nome é Rafael Messias Pignaton dos Santos. Eu sou da turma de algoritmos do G1 e eu vou apresentar a resolução das três questões que a gente fez na prova. Eu vou compartilhar minha tela para que o senhor consiga ver o enunciado, né, das questões, a foto do meu caderno e depois eu vou rodar os códigos que eu fiz no CodeBlocks. Bom, a primeira questão ela fala o seguinte: elabore um algoritmo em linguagem C que leia vários números inteiros positivos até que seja digitado o número menos um. Aí, ao final, o programa deve exibir o menor número digitado, o produto dos números ímpares e a média dos números pares. É, Então, Aí é questão um, né, no meu caderno. Como eu não sei exatamente quantos números vão ser digitados, eu usei o comando while. Aí ele vai continuar repetindo enquanto o número digitado for diferente de menos um. Só que aí, essa é a justificativa do porquê eu usei o comando while. Mas no começo aqui, eu declarei várias variáveis. E aí a gente vai entender por quê. Primeiro, eu declarei a variável num, que vai receber cada número digitado pelo usuário. E aí depois eu declarei a variável menor, que vai guardar o menor número digitado. Além disso, eu criei a variável produto ímpares, que começa valendo um, porque ela vai fazer a multiplicação. Então, se ela começasse em zero, a multiplicação toda ia dar zero, por isso que começa em um. Depois eu criei a variável soma pares e a quantidade de pares, porque para calcular a média a gente precisa dos dois. Depois disso, eu pedi para o usuário digitar o primeiro número antes do while. E por que que tem que ser antes do while? Porque o comando ele precisa testar se o número é diferente de menos um. Se o número for diferente de menos um, eu coloco esse número como menor, a princípio, né? E isso aí acontece porque no começo o primeiro número digitado é o menor que eu conheço até aquele momento. Aí depois ele entra no comando while, dentro dele, primeiro eu verifico se o número atual é menor que a variável menor que eu criei. E aí, se for, eu atualizo o valor da variável. Depois eu verifico se o número é ímpar ou é par. E aí, para isso, eu uso o operador de porcentagem, né? Que é o resto da divisão. E aí eu coloquei, se o número dividido por 2 não dá resto zero, ou seja, ele é ímpar, o número é ímpar. Então eu multiplico esse número na variável produto ímpares. E aí eu aumento a quantidade de ímpares com um incremento, né? E aí, se ele não for ímpar, ou seja, ele é par, eu somo esse número em soma pares e aumento a quantidade de pares com incremento também. É, Aí no final do comando while eu peço outro número, né? E aí por quê? Porque se eu não pedir outro número dentro do laço, o programa ficaria repetindo para sempre com o mesmo valor. Então, quando o usuário digita menos um, o programa sai do while. Então, depois disso, eu mostro os resultados, né? E aí primeiro eu verifico se algum número foi digitado, né? Se a pessoa digitou menos um logo no começo, não tem nada para calcular. É, E aí eu verifico também se teve números ímpares, mostro o produto dos ímpares. E se houve números pares, eu calculo a média usando soma pares dividido por quantidade de pares. Aí eu usei entre parênteses o float, né, na média, para garantir que o resultado possa aparecer em casas decimais. Bom, questão 2. Questão 2 fala: escreva um programa que leia um número inteiro positivo n e exibe em tela a soma de todos os números primos de um até n. Bom, por exemplo, se o usuário digitar 10, os números primos de um até 10 eles vão ser 2, 3, 5 e 7. Aí a soma seria 17. Aí, para resolver, eu usei uma variável chamada num, né, que começa em um
e vai até o valor de n, que é a outra variável, que representa o número que está sendo analisado naquele momento. Eu também usei uma variável chamada soma, né, que começa valendo zero, porque no início eu ainda não somei nenhum número primo. E aí a parte principal da questão é descobrir se cada número é primo ou não, que é a parte mais chata da questão, né? Um número primo é aquele que possui exatamente dois divisores, ou seja, o número um e ele mesmo. Isso é trivial. Por exemplo, o número 5 ele é primo, que se a gente dividir por um e 5 ele só tem esses dois divisores. Aí para testar no programa, eu usei uma variável chamada divisores, que aí conta o número de divisores que o número possui. Aí dentro do primeiro while, eu estou passando por todos os números de um até n. Aí para cada número, eu zero a variável divisores, né? E começa a variável i em 1. Aí essa variável i, ela vai testar todos os possíveis divisores do número atual. Aí eu uso outro while, que vai de um até num. Aí dentro dele eu verifico se o número, o resto da divisão do número por i é igual a zero. Se isso for verdadeiro, significa que o i divide num. Então eu aumento a quantidade de divisores. Aí quando o segundo while termina, eu verifico se o número de divisores é igual a 2. Se for igual a 2, quer dizer que o número é primo. Então eu somo esse número na variável soma. Aí depois eu faço um mais, que é o incremento, né? Ele vai somando de um em um para passar para o próximo número. Então, quando o num, né, fica maior que o n, o programa para o laço e mostra a soma dos números primos encontrados. Então, basicamente, a lógica dessa questão é testar cada número de um a n, contar os divisores, e se tiver exatamente 2, somar esse número. Questão 3. Questão 3 fala o seguinte: em matemática, o número harmônico designado por Hn define-se como a soma dos termos da série definida por Hn é a somatória de um até n de um dividido por k. Elabore um programa que leia do usuário um número natural n, calcule e exiba em tela o valor de Hn. Tá. A fórmula eu acabei de falar. E aí eu preciso que o programa leia um número n e some todas as frações de um até um sobre n. Vou dar um exemplo, né? Se o usuário digitar 4, o programa ele vai calcular um sobre um meio, um terço, até um quarto. Aí vai dar o resultado lá. Aí para resolver essa questão, eu usei a variável n, né, que recebe o número digitado pelo usuário. Usei a variável k, que funciona como um contador. Aí ela começa em um e vai até n. Aí essa variável ela representa o denominador da fração, ou seja, a parte que fica de baixo. Eu usei a variável h, também do tipo float, porque o resultado da soma tem as casas decimais, né? Então, aí antes do while, eu coloquei o h recebendo zero, que a soma ela começa zerada, e k igual a 1, recebendo um, porque o primeiro termo da série é um sobre um. E aí depois eu usei o while, k menor ou igual a n. Ou seja, o programa ele vai repetir enquanto k for menor ou igual a n. Aí dentro do while eu faço h recebendo h mais um sobre k. Essa é a parte principal da questão, porque se você pega o valor atual de h e soma o próximo termo da série, é basicamente isso. Aí eu usei um, né? Em vez de. Eu usei 1.0 no caso, né? Ao invés de um, tipo float, né? Ao invés de int. É, porque se eu usar um sobre k, pode acontecer tipo uma divisão inteira, né? Então, por exemplo, um meio poderia dar zero. Mas aí, se eu usar o 1.0 sobre k, o programa ele vai conseguir entender que a divisão deve ter casas decimais. Aí depois eu faço o incremento do k, né? Eu deixo o k mais mais. Aí para passar para o próximo termo da soma. Aí quando o k ele passa de n, o while termina e o programa mostra o valor final de Hn. A ideia principal da questão é repetir de um até n, sempre somando
1.0 sobre K na variável H. Aí eu vou rodar, né, os exercícios só para o senhor ver que funciona, né? O código que eu fiz, ele funciona. Aí, questão 2. Ah lá. São 3. Pronto. Essa foi a apresentação dos exercícios. E é isso. Boa noite, professor.